Shalom Adonai, paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal no dia de hoje. Por sinal, hoje vamos trabalhar 3 vídeos aqui no canal. Mas antes, queremos que você se inscreva no canal e dê a sua curtidinha, a sua joinha aí no vídeo, que é muito importante para a nossa dimensão e ampliação do canal. Nós hoje vamos trabalhar um assunto que ele dialoga com a teologia. A teologia, ela não está só limitada ao pensamento religioso, ao pensamento do sagrado, não é? Do que está pertinente somente ao elo Deus-homem, homem-Deus. A teologia, ela tem uma perspectiva global, ela é a mãe da ciência. Então, ela dialoga com outras ciências da área de humanas, certo? E nós hoje vamos entrar um pouquinho no aspecto que está latente na filosofia, porém se coaduna, se relaciona, tem o seu encaixe no âmbito da teologia, que é a moral, que é a ética. Nós vamos falar um pouquinho da perspectiva ética de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um filósofo polonês que trabalha na área da sociologia, mas nós vemos que a sua amplitude e interpretação e intercepção dentro do pensamento sociológico é mais no aspecto filosófico, e por isso que eu coloco ele mais como um filósofo atuando na área da sociologia. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, se inscreva no canal. Sim, se inscreva no canal e dê o seu joinha no vídeo. Fazendo assim, você está contribuindo para a ampliação do nosso canal. O que é a perspectiva ética de Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman, esse filósofo polonês, ele vai ver e vê a sociedade, vê o universo, vê o mundo, vê o cosmos dentro de uma desfragmentação, aonde os âmbitos e os fundamentos e as estruturas máteres, né? Os princípios, os valores, os sentimentos, os fundamentos, os elementos constitutivos do ser estão se desfragmentando no seu âmbito moral, no seu âmbito de percepção de mundo, no seu âmbito de comunicação global. Uma desfragmentação, que essa desfragmentação começa a causar uma dissolução social e a tornar âmbitos de pensamentos polares, de culturas polares, e aí surgindo um multi e diverso pensamento, percepção e concepção sobre a moral e sobre a atitude moral. A atitude moral que, na perspectiva de Zygmunt Bauman, é a ambivalência entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e essa ambivalência entre o bem e o mal e o certo e o errado, ela vai alcançando uma mudança, uma modificação, uma metamorfose com a passagem do tempo ou da idade temporal histórica denominada modernidade para a idade temporal histórica denominada pós-modernidade. E essa pós-modernidade, ela vai conceder uma ética pós-moderna, que é uma ética pautada nos princípios que o próprio homem define o que ele considera certo. Não é o que a sociedade lhe conceitua, não é o que os fundamentos basilares de uma ética fundamentado em pensadores, em sociólogos, fundamentado em manuais, fundamentado nas prescrições, nos ditames éticos
que circulam todo o tempo e que estão propondo e prescrevendo a ética em todo o seu transcurso histórico, vão dizer, vão ditar. Não é isso. Por quê? Porque hoje o homem ele dissolveu, houve uma perca, houve uma morte dos valores, dos princípios. Aquilo que no passado era fundamento, que era verdade, que era o certo, que era o padrão, hoje, na atualidade, Bauman vai dizer, se morreu, dissolveu, perdeu-se com o tempo. Foi uma identidade que ela foi perdendo o seu conceito e o seu sentido de validade. E essa validade foi se dissolvendo pela absorção de uma diversidade de propostas, de percepções mais direcionadas não ao ser, não ao que ele, como interventor e receptor e perceptor de uma moral, deve aplicar, desenvolver e colocar em prática na sua vida cotidiana. Não. É mais presa, mais fixa, mais elementada a uma moral em que é composta pela realidade que ele considera o ser humano ser plausível para a sua fala, ser plausível pela sua forma de perceber, ser plausível pela sua forma de viver, ser plausível pela sua forma de vestir, de se comunicar, de se relacionar, de se assumir enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto aquele que está sendo um objeto social, porque não deixa de ser um objeto social, porque é, sim, aquele que a sociedade lhe propõe uma gama de opções, de oportunidades, de valores, de sentimentos, de produtos, de mídias, de comunicações e que ele agora tem que se inteirar, se contextualizar e se absorver dessa multiplicidade. E aí ele deixa de ser um ser móvel, um ser pensante, um ser muitas das vezes autêntico, para ficar preso aos ditames do que a sociedade, do que a mídia, do que os valores, do que os princípios, do que os elementos que a sociedade, do que os elementos que o ambiente defende serem a prioridade a ser absorvida, a ser inserida e a ser programada e contextualizada e desenvolvida no seu pensamento, na sua atitude, na sua comunicação, na sua vestimenta, na sua forma de ver, conviver e interagir e ser o ser humano, o ser social, o ser pensante. E essa sociedade que está em caos, essa sociedade que perdeu o seu contexto, o seu fundamento, a sua sustentação e o seu pilar moral, a sua amplitude moral, o seu viés de uma moralidade sustentada por uma ética plausível, uma ética elencada em valores sagrados, em valores bíblicos, em valores teológicos, ela agora está no caos, porque tudo que foi convencido, elencado, defendido em teses, explorado pela ciência, pela filosofia, pela própria sociologia, o estudo da sociedade, e pela própria filosofia, estudo do homem, pela teologia que vai colocar o homem, a sociedade, a sociologia, a filosofia num âmbito só da intervenção e intercepção do sagrado enquanto o ser, o Deus, aquele que está sob o domínio e o controle de todas as coisas e tudo a ele pertence, tudo a ele é e tudo a ele está preenchido e tudo nele se
contextualiza e se conserva na vivência e na amplitude, porque ele é antes que tudo fosse e ele tudo sustenta. Mas a perca desses valores e a perca dessa segmentação de pensamentos e de amplitudes voltada ao certo e ao errado, ao bem e ao mal, concede na mente social, na mente pós-moderna, na mente que raciocina e visualiza a sociedade atual, uma odisseia e até mesmo a paniceia, e leva ela ao óbito da moralidade. Leva ela à perca dos sentidos elementares, dos padrões reais, para poder ser um ser que deixe um legado, que deixe um exemplo, que tenha uma representação e uma apresentação capaz de ser alguém que faça a diferença e que tenha, sim, através de seus atos, ações influenciadoras e redimensionadoras de uma sociedade. Então, é esta uma pequena concepção sobre a percepção e perspectiva de Zygmunt Bauman sobre a ética e a moral na atualidade. Obrigado a todos e vamos em frente.